Você sabe que alguém que bebe tem o hálito alterado, né, alguém que usa alguma substância, usa drogas, vai ter o olhar diferente, vai ter o jeito de conversar diferente, às vezes até o andar diferente. Mas como é a cara de quem já fez 30 apostas só hoje, sabe? Você consegue responder? É difícil, né, porque é a mesma cara de sempre. É essa cara aqui ou é essa cara aí, é a sua cara enquanto me assiste. Não muda a nossa cara, não muda o nosso hálito, a gente não fica com um cheiro diferente, sabe, com um odor diferente porque apostou. Então o problema fica menos exposto para os outros e, consequentemente, fica mais fácil a gente também não perceber, sabe, ou negar a extensão do problema. A consciência de que a gente está caminhando para a direção errada, né, a consciência de que a gente está navegando errado na vida, ela surge em boa parte por conta das reações que os outros têm. A gente é sensível, né, às reações que os outros têm. Então, quando as pessoas que verdadeiramente se importam com a gente, honestamente se importam, né, com a gente, estão reagindo mal, estão reprovando, né, caminhos que a gente está seguindo, decisões que a gente toma, a gente tende a levar isso em consideração. Isso é um alerta, isso faz com que a gente repense, isso faz com que a gente eventualmente mude, né, a nossa rota. Mas o problema da aposta, né, o vício em aposta, esse tipo de dependência, tem essa característica, essa especificidade, né, ele fica menos exposto para os outros e, consequentemente, por não receber esse feedback, né, dos outros, a gente acaba se enganando também com muito mais facilidade. E, além disso, tem uma outra coisa que, enquanto o problema está progredindo, né, está crescendo, a gente faz muita coisa para esconder dos outros. Além do negócio não ficar exposto de um jeito natural, a gente faz coisas para que os outros não vejam, né, a extensão do problema. E do ponto de vista, assim, externo, né, do olhar do outro, vamos pensar assim, alguém te vendo apostar, alguém que está lá com você no mesmo ambiente físico, na mesma sala, na mesma casa enquanto você aposta. Qual é a diferença, do ponto de vista de fora, assim, né, de quem está te olhando, qual é a diferença entre fazer uma aposta e responder uma mensagem? Checar, né, a caixa de e-mail ou a rede social, qual é a diferença para quem está olhando de fora? Não tem diferença nenhuma, então você vai lá, faz uma aposta e daqui a pouco está sentado na mesa, reunido com a sua família para almoçar, entende? Então é um vício que vai se integrando em toda a sua vida, em todos os momentos, às vezes enquanto você está trabalhando, você está fazendo isso, e o negócio fica pouco exposto, bem pouco exposto. Isso é um vício que muitas vezes ninguém vê, muitas vezes ninguém vê. E muita gente usa o fato de que ninguém vê como uma prova de que tá tudo bem, ó, tá tudo bem, não tem ninguém me perturbando, ó, não tô causando problemas aqui nas relações, as coisas estão fluindo normalmente, então não tem problema. Mas aí que vem a pergunta: quantas coisas você já fez justamente para que ninguém veja? Então eu vou falar aqui de 5 critérios para você ver se eles se aplicam à sua relação com a aposta. O primeiro deles é perseguir prejuízo. Você persegue os prejuízos que você toma? Então, se você leva um prejuízo, você continua apostando e se expõe a riscos e alavanca, sabe, aposta mais alto para cobrir esse prejuízo? Porque uma característica do vício é essa, você não fecha a comanda, o prejuízo ele não é processado, você assume que vai conseguir, cobrir aquele prejuízo e ainda mais, né, vai sair no lucro, e aí você vai fazendo isso de um jeito mais ou menos cego, não reconhecendo mais os riscos, não reconhecendo as imprudências, às vezes fazendo coisas que você realmente não faria, se tivesse com uma clareza mental, né, vamos dizer assim. A segunda coisa é apostar um dinheiro que tem um outro nome, sabe, um dinheiro que teria um outro destino, dinheiro que estava reservado, endereçado a uma outra coisa. Se você já fez isso ou faz isso frequentemente, provavelmente você tem um problema aí com a aposta. A terceira é apostar para mudar o que você está sentindo, é apostar por um motivo mais emocional.
Assim, é diferente de pensar: "Pô, vai ter lá um evento e eu tenho um palpite, eu tenho aqui uma intuição, e aí naquele dia então eu vou apostar", né, e eu tô planejando isso, e aí reservei um dinheiro para isso e aqui beleza. Então é um planejamento, eu tenho uma intenção, eu tenho um palpite, eu sei mais ou menos o que eu tô fazendo, isso é uma coisa. É diferente de estar entediado, por exemplo, num domingo, e tem um monte de evento esportivo acontecendo, tem um monte de jogo, um monte de competição, e você, por estar entediado, entra lá no aplicativo e fica procurando uma oportunidade para apostar, e aí você tem um alívio, por exemplo, para esse tédio. E aí você foi apostar, portanto, porque estava entediado e não, porque fazia sentido apostar. Ou seja, é um motivo mais emocional, você vai apostar para mudar aquilo que você está sentindo. O outro critério é tentar parar e não conseguir. Já tentou parar e não conseguir? "Não, vou agora depois dessa não aposto mais". Ou então: "Vou ganhar tanto, vou chegar lá no meu objetivo e eu vou parar de apostar". E aí você chega e não para. Ou então toma um prejuízo e pensa: "Eu nunca mais aposto na minha vida", e depois de alguns dias tá lá apostando de novo. Isso é um outro critério, uma intenção de parar, e muitas vezes uma tentativa, uma iniciativa, e sem sucesso. É um quarto critério. O quinto critério não está muito bem descrito na literatura, mas, atendendo as pessoas que sofrem com esse vício, eu vejo que ele é muito frequente, né, o quinto critério é contar com a aposta para ser feliz. Quanto tempo da sua vida você passa fantasiando uma vida ideal, uma vida que você gostaria de ter, e o quanto dessa vida depende dos resultados de uma aposta. Sabe, se você planeja a sua vida, e as coisas que você quer, né, para sua vida, contando com a aposta, e se isso é um padrão, se você tá, assim, boa parte do seu tempo, e quanto mais tempo você passa fantasiando a vida que você quer ter, pensando, lógico que na tacada de ouro que você, na sua cabeça, vai conseguir ter, então você provavelmente tem uma relação problemática com esse comportamento, com a aposta. Então esses são, os 5 critérios. Para encerrar, eu quero terminar aqui com 2 perguntas, quero que você responda honestamente essas 2 perguntas, e se você puder escrever, quando a gente escreve as coisas ficam mais reais, né, e a gente escreve com calma, pensa sobre, né, escrever não é muito diferente de pensar. Então você, quando está escrevendo, está pensando, está articulando, está buscando as informações aí dentro de você. E as 2 perguntas são essas: nos últimos dias, a primeira pergunta, né, nos últimos 30 dias, o que você fez para que ninguém soubesse que você estava apostando? Que coisas você fez para esconder isso dos outros? Coloca aí, tenta responder isso, coloca até as coisas que eventualmente pareçam bobagens, sabe, coloca tudo aí. E a pergunta 2 é assim, hã, nas últimas 5 vezes que você apostou, como você estava se sentindo antes de apostar? Isso é para tentar identificar lá o critério 3. Como você estava se sentindo antes? Tá, tenta responder isso, beleza? Então é isso. Ah, o fato de você estar aqui assistindo esse vídeo, ter tido a iniciativa de entrar aqui no aplicativo, isso já é um passo importante. Talvez você já até esteja um pouco mais avançado do que eu estou supondo, né, com o conteúdo aqui dessa aula. Parabéns pela iniciativa e continua aqui. Eu te vejo na próxima aula, a gente vai falar do mito do fundo do poço, você não precisa perder tudo, sabe? Você não precisa avançar para encontrar mesmo a motivação ou a condição interna necessária para conseguir mudar. Beleza? A gente a gente se vê já já.